Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes? Eu estou feliz. Que essa semana, o que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, eu tenho recebido de Deus. E eu tenho certeza que hoje você vai receber algo de Deus. Não tem como você entrar por aquela porta ali e sair da mesma maneira que você entrou. A gente foi falado sobre umas 2 semanas atrás, sobre escolhas. Então todos que estão aqui escolheram a presença. Então que essa noite vocês entregam o seu melhor para Deus. Amém? Para começar, eu queria que a Ellen colocasse no Salmo 100, que diz assim: clamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na presença com cânticos. Reconheça que o Senhor é Deus. E Ele nos fez e somos dele. E somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entre pelas suas portas com ações de graças. E nos seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom, e o seu amor é leal e dura para sempre. E a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Pois o Senhor é bom, e o seu amor é leal e dura para sempre. E a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Ela permanece por todas as gerações. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Senhor Deus, para exaltar o teu nome, para dizer que o Senhor é grande, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, Pai. Que a honra não seja dada a homens, mas seja dada a Ti, Pai. Que o louvor seja dado a Ti, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, cada pessoa, Senhor Deus, que vai falar, cada pessoa que vai ministrar, Pai. Cada um que vai subir aqui nesse púlpito, Senhor Deus, e derramar um pouco, Senhor Deus, do óleo, Senhor Deus, e derramar um pouco do que o Senhor tem feito, Pai. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, por essa quinta-feira, Pai. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas, Pai. Nós agradecemos, Pai, pelo ar que nós respiramos, Pai. E, Senhor Deus, entregarmos, Senhor Deus, o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, Pai. Que não seja uma quinta-feira normal, Senhor Deus, mas que seja uma quinta-feira que pessoas possam ser transformadas, pessoas possam ser impactadas, Pai. Nós queremos mais de Ti, Pai. Oh, Deus, nós Te agradecemos desde já, Pai. Amém. Cante conosco. Carregou a nossa dor.
pastora me passou a missão de dirigir o culto e o João pregar. E aí eu falei, nós não vamos dividir sozinho. Vamos colocar o Huddle para trabalhar também. Porque o Senhor tem derramado uma palavra e nós temos que estar dispostos e sensíveis ao Espírito Santo. Amém? Então eu pedi para a Sossô fazer a palavra oficial e ela vai estar fazendo, tá bem? A paz, igreja. Bom, confesso que eu fiquei um pouquinho nervosa quando eu recebi o convite para estar aqui hoje, mas eu fico muito feliz de estar aqui e agradeço muito a oportunidade. E gostaria de abrir com os irmãos em Gálatas 4, de 1 ao 7. Que diz assim: O que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos. Deus o enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, também Deus os fez herdeiro. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por se fazer presente mais um dia aqui conosco. Somos muito gratos pela tua presença e que o coração de todos nós possam ser tocados aqui essa noite e que o Senhor traga uma mensagem especial para o coração de cada um. Agradecemos por tudo que o Senhor faz em nossa vida e por se fazer presente em cada momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Como a Sossô disse aqui, nem foi combinado, ela não sabe dos louvores, mas o louvor fala que a gente não é mais escravo, a gente é filho. E o amor dele não falha. Amém? Então cante conosco.
amor não falha. Tu fazes do Senhor não falha. Desde o início a gente tem declarado através dos louvores o amor do Senhor. E esse hino diz que só Ele é santo. Só Ele é santo. Então declare nessa noite que só o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Entregue a sua adoração, o seu louvor, o seu coração, a sua casa, a sua família, porque Ele é santo e somente Ele é santo. Aleluia. Oh Espírito Santo, fique à vontade para operar o teu querer em nós. Está preparando aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre.
Esse louvor fala que declare pelas ruas o nome de Jesus, que o nome dele é cura, é poderoso. E eu tava falando pra Stephanie agora na hora que a gente tava vindo, que hoje eu fui na marcha pra Jesus. E um sentimento tão bom, porque chegou na metade do caminho, a gente começou a cantar louvores dentro do ônibus. E todo mundo cantando louvor. E até uma moça falou assim que ela ia descer. Aí o menino falou, não, todo mundo aqui vai subir. E como é lindo você declarar o nome dele. Eu não sei se foi... A gente cantou vários louvores dentro do ônibus. Eu não sei se foi para nós mesmos ou se foi para uma alma que estava ali, que passou o bilhete ali, indo trabalhar ou indo fazer qualquer outra coisa. Mas eu sei que o nome dele foi glorificado. E é tão lindo você ver muitas pessoas cantando em uma só voz o nome dele. Maranata, ora vem. E que nós possamos ter isso no nosso dia a dia. Eu coloquei outro dia no Instagram, que eu não costumo falar, mas a gente foi na Matriz, um lugar onde pessoas bebem, onde pessoas se drogam. E tava tendo evangelismo lá. E a Jennifer e o João pôde ver. A gente orou pela vida de algumas pessoas. Eu tive a oportunidade de cantar. E eu sei que vidas foram impactadas. E como é tão bom a gente ver que não é apenas o louvor, mas é no agir. É declarar pelas ruas que o nome dele traz cura, o nome dele traz salvação. Então declare conosco esse louvor. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus.
parte dessa reunião, Pai. Oh, Espírito Santo. Nós vamos para o nosso momento de oferta. E o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor está aqui no nosso meio. Eu tenho certeza que testemunhos foram gerados aqui. Testemunhos foram gerados. E nada melhor do que a gente entregar o nosso melhor para Deus. Que você possa ofertar. Queria chamar o Pedro para fazer a oferta. E logo após o ler, vai estar cantando um louvor. Paz, irmãos, Deus abençoe. Foi me dada essa missão aqui na noite de hoje. Então vamos falar dos nossos dízimos e das nossas ofertas, amém? Os irmãos sabem que a casa do Senhor é mantida com as nossas contribuições aqui. Então, as contas chegam, né? E a casa do Senhor é paga com as nossas contribuições. Então, todo mês a gente vai lá, faz a nossa parte. Então, as coisas estão acontecendo, tem reformas sendo feitas. Os irmãos viram que o forro foi arrumado, as lâmpadas foram trocadas. E tudo isso é feito com as nossas contribuições, né? E na palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios 9, verso 7, diz que cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, amém? Então vamos contribuir com alegria na casa do Senhor, para que nossa vida seja próspera também, amém? Para quem quiser, tem a maquininha aí também, para quem for mais fácil. Então, no seu lugar mesmo, curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, estamos aqui, meu Pai, nessa noite, no seu culto, para te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nessa noite. E agora, Deus, que os seus filhos vão ofertar e dizimar na sua casa. Abençoa, Pai, aquele que for contribuir. Não deixe que nada falte em seus lares. Proteja, meu Pai. E para que aquele que não tenha, meu Deus, que o Senhor possa prover da mesma forma. Para que eu possa, numa próxima oportunidade, contribuir na sua casa, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? É bom ver esses meninos falando, né? Nossa, o Pedrinho aqui tem uma eloquência que a gente fica até com medo de subir aqui, hein, pastor Jorge? Oxa, o Marquinho puxou do Marquinho ali, ó. Que fala bem. Vamos louvar, irmãos.
Vamos bendizer o nome do Senhor. Luquinhas me deu uma missão hoje. Vamos ver, né? Estou meio enferrujado, né? Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirão. Em meio às lágrimas, sorrisos e alegria, isso pra ser. Eu que era cego agora, eu posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia foram em Cristo, feitos meus irmãos, e agora glória ao Senhor, o autor da minha glória ao Senhor, glória ao Senhor.
quem exalta o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Agora nós vamos para a melhor parte do culto, a palavra. Vamos receber um pouco de Deus. E para orar pelo preleitor da noite, eu queria chamar meus 2 irmãos. Um irmão em Cristo, um em sangue. Eu queria chamar o João e eu queria que o Gu viesse orar pela vida dele. Amém? A paz, irmãos. Um pouquinho de nervoso, né? Normal. Mas Deus sabe de tudo, né? Se eu gaguejar um pouquinho, me desculpem. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, viemos aqui essa noite para ouvir a palavra do seu filho João, Pai. Em nome de Jesus, ouvir uma palavra abençoada que ele irá trazer essa noite. Em nome de Jesus, abençoa a vida dele, Pai, a casa dele, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos refletir sobre essa oração, Pai. Em nome de Jesus, toca no nosso coração, que nós possamos sair dessa casa renovados, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, nós pedimos e agradecemos ao Teu nome. Amém. Muito grato pela oportunidade. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Se ele tá tremendo, eu não sei como que eu tô. Mas, acredito que Deus nos faz alguns convites. E uma vez eu escutei que a gente não pode recusar. Quando eu recebi a proposta, até falei, é a palavra mesmo? Aí ela falou, é. E aí, desde então, eu fiquei pensando e orando. E eu falei, Deus, o que eu vou falar? E aí, a princípio, era um tema. Aí eu comecei a escrever. Aí, chegou no meio do tema, eu falei, tá, mas ainda não é isso. Aí eu sei que hoje eu tinha escrito um script, né? Para ter uma base. E aí, hoje, quando eu cheguei em casa, Deus mudou toda a direção. Ele falou, não, comece a escrever. Aí eu sei que saiu tudo. Acredito que Ele queira falar com a gente. O tema que eu trouxe hoje é sobre: será que as 30 moedas pagam o que estamos ofertando? Pode se assentar, tá? Todos. Deus colocou no meu coração que Judas ele foi atraído e ele considerou um dia a ideia de viver para Cristo. Né? Ele pensou, ele em algum momento houve algo que atraiu ele, que ele deixasse algumas coisas e fizesse com que ele seguisse Jesus. Mas nessa história a gente irá perceber que quando a gente fica no raso, a gente muitas vezes estagna, a gente fica parado e a gente não consegue seguir. E nesse meio tempo, a gente vai buscar prazeres, algo que consuma a gente, né? Algo que a gente se sinta muitas vezes preenchido e a gente não vai encontrar. E fazendo isso, o nosso relacionamento com o Pai ele fica comprometido. E quando Satanás ele vê que o nosso relacionamento com Deus ele está abalado, ele vai estar na porta com um prato mais apetitoso para te oferecer e fazer você cair. E é justamente nessa hora que a gente vai ver e vai fazer essa escolha de se a gente vai querer seguir com isso ou se a gente vai permanecer em Deus. É justamente nessa hora. Só um momento. E o inimigo faz a gente acreditar que essas coisas elas são mais valiosas do que de fato a gente já tem. Né? Ele coloca um convite para você e não vai ser algo que não vai te interessar, algo que vai te atrair. E por isso que a gente tem que ficar atento. Eu queria ler João 12, do 4 ao 6. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários? Ele não falou isso porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que o coração de Judas já não estava mais em Deus, de quando ele escolheu viver para Cristo, e no momento atual a gente percebe que ele deixou claro de que
o coração dele, naquele momento, estava envolto para o dinheiro. Ele não pensou na obra e naquilo que talvez fosse a vontade de Deus, mas sim no que ele poderia receber com aquilo. Nos lembrando e nos afirmando de que quando os nossos olhos saem de Cristo, é nesse exato momento de que vai vir estabilidade. E como eu falei, é nesse momento que a gente vai ter que tomar uma decisão. Satanás também, de acordo com isso, sabia do coração de Judas. Sabia que o dinheiro era algo que estava tomando o primeiro lugar no coração dele e não era mais Deus. E a partir disso a gente caminha para o versículo de Lucas 22, do 3 ao 6. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como poderia lhe entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e acordaram sobre lhe dar dinheiro. Ele concordou e procurava uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Lendo esse texto, a gente percebe que então, Satanás, vendo que ele tinha uma brecha na vida de Judas, ele foi a tentá-lo justamente com o que estava atraindo ele. Ele apresentou o prato que ele queria naquela opção, naquela hora. E fez com que ele olhasse e achasse talvez o valor e o brilho da prata mais reluzente do que o que ele já tinha do lado dele. E muitas vezes a gente é Judas. A gente troca a igreja pela academia. Eu falo algo de mim. Às vezes, já teve vezes de eu faltar no culto por estar na academia. A gente troca Jesus por carro, por casa. A gente deixa que as coisas terrenas entrem no nosso coração e tome o lugar que Jesus quer, o lugar que Jesus tem que permanecer. E lendo isso, Jesus me fez questionar sobre o que eu tenho colocado, sobre o que eu tenho, sobre as recompensas que têm me atraído mais do que atraído a presença dele. E será que hoje eu tenho dado esse lugar para ele? Será que não são muitas das coisas? E além dos pecados visíveis que a gente sabe que entra e toma o lugar de Jesus, tem também os invisíveis. A gente se baseia muito, a gente coloca pessoas à frente de Deus, a gente coloca os nossos sonhos à frente de Deus. Não, eu vou me formar, mas o que eu estou fazendo para Deus, para ter aquilo de uma forma santa? Eu vou ter meu carro. Será que o seu carro ele vale mais do que Deus? Será que quando você ganhar você vai esquecer dele? Será que você vai usar isso como uma forma de bênção para ele? Em Tiago, coloca para mim, por favor. Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo este arrasado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse versículo ele nos mostra claramente de que tudo que está no nosso coração, mais frente, gera o pecado. Quando a gente se deixa levar pelas ofertas que a gente vai receber, pelo que a gente vai receber em troca, isso mais para frente vai fazer a gente trair Jesus de alguma forma. E lendo isso eu pude perceber e ver como nós somos parecidos. Às vezes a gente coloca Judas e a gente, quando assiste o filme, a gente fala: uau, como que alguém poderia fazer isso com Deus? Sendo que a gente não consegue olhar para nós mesmos e ver que a gente coloca Jesus nessa situação. Sendo que a gente vende Ele toda vez que a gente troca o que Ele tem pra gente para correr por coisas que acabam. E só um momento. E com base em tudo isso, a gente se questiona e fala: como que alguém faz isso e a gente se coloca nesse lugar? Mas Deus, lendo esse texto, Ele me pôde fazer perceber de que algo foi feito. De que Ele ainda bem que Ele é totalmente diferente da gente, né? A Bíblia fala que Deus foi tão grande que Ele preferiu morrer em nosso lugar. Mesmo sabendo que mais para frente a gente iria trair, Ele escolheu morrer em nosso lugar. Ele morreu por Judas. Ele em nenhum momento, quando ele foi traído, ele falou: olha, eu vou anular porque eu estou machucado, porque cometeram isso contra mim. Não, ele seguiu, porque ele viu
Ele te viu, ele sabia que ele poderia te encontrar, ele sabia que ele tinha uma chance e ele preferiu morrer. E ele morreria incontáveis vezes para encontrar a gente. E no livro Manso e Humilde, Danny Wortland coloca uma frase de Charles Spurgeon que diz: se você está em Cristo, você tem um amigo. E na sua angústia, nunca ele lhe dará uma lição de moral celestial. Ele não aguenta ficar longe, nada pode retê-lo. Afinal, o coração dele está grudado demais ao seu. E essa frase mostra claramente a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Ele sofreu, além dele sofrer todas as chicoteadas, apanhar, cuspiram em seu rosto. Ele sofreu uma traição, mas mesmo assim, o coração dele tinha um amor muito maior pela minha e pela sua vida. E coloca João 3,16. Eu quero que todos fiquem atentos a esse texto e que a gente possa entender que Deus nos deu algo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente não precisa buscar por recompensas que são temporárias, por coisas que passam. A gente não precisa de um carro, a gente não precisa de dinheiro, porque tudo está nele, tudo tem a ver com ele. Jesus tem que ser o nosso firme fundamento, e ele nos garante tudo. Então nessa noite que a gente possa tirar todas as recompensas, que a gente possa colocar em uma caixa e entregar para ele, e que a gente deixe ele assumir esse lugar de direito, que a gente possa confiar a nossa vida nele. Porque por 40 anos no Egito, as sandálias cresceram nos pés, as roupas cresceram no corpo, o pão caiu do céu. Então por que você acha que vai te faltar alguma coisa? Amém. E com isso a gente retorna para Gálatas 4, onde a Sofia leu a palavra inicial, do 5 ao 7. A fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim vocês já não são escravos, assim você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também te fez herdeiro. Então nessa noite que nós possamos entender de que Deus poderia nos dar qualquer coisa. Ele poderia ter dado dinheiro no lugar de Jesus. Ele poderia ter dado qualquer coisa que fosse suficientemente para pagar. Mas ele deu algo que ninguém poderia dar. Nada, nenhum valor se compara à dimensão do que ele nos deu. Ele deu Jesus Cristo e ele é suficiente. Porque ele nos garante. A Bíblia fala que quando os nossos olhos estiverem em Deus, para a gente ficar tranquilo, porque ele está cuidando de nós. Ele sabe se você precisa de uma roupa, se ele precisa de alimento, se você está precisando talvez do dinheiro da conta de luz. Ele sabe, ele conhece o seu coração. Então nessa noite que a gente possa voltar, não se inclinar mais para as recompensas. Talvez que a gente possa pegar as moedas que estão no nosso bolso, assim como Judas recebeu. E que a gente possa olhar se aquelas moedas realmente pagam o que a gente tem. Porque Judas, ele tinha acesso a Deus. Pensou? Que louco, você pode falar com o cara, você pode simplesmente perguntar algo, e Judas tinha isso. E ele escolheu trocar. De um tempo para cá, as palavras da igreja têm sido sobre escolhas, né? Então que a gente possa escolher nessa noite se as moedas que a gente vai... se a gente vai pegar o perfume e vender para ter a recompensa para nós, ou se nós vamos fazer igual Maria, quebrar, porque não importa o valor. Não é importante. O dinheiro nunca foi importante. Mas sim o valor que Deus vê em nós, sim a presença de Deus em nós. E que isso venha a ser a nossa maior motivação. Estar em Cristo, ter Cristo, que a gente possa guardar esse tesouro que de fato é precioso, né? De tudo que Ele poderia ter dado. Ele nos deu Cristo, porque Ele sabia que Cristo era suficiente. E isso tem que ser suficiente para nós. Bom, não tem muito mais o que dizer, foi bem rápido. Mas essa palavra estava no meu coração. Eu acredito que todos nós
precisamos em algum momento rever as nossas ações para com Deus. Às vezes Ele está te chamando. Na verdade, às vezes não, Ele está nos chamando todos os dias. Todos os dias a gente acorda e a gente faz uma escolha. Se a gente vai seguir ao lado de Cristo ou se a gente vai trocá-lo por alguma coisa que vai nos preencher por um certo tempo, mas não vai ser o suficiente. Então que a gente possa pegar as coisas que têm tomado o nosso lugar. Talvez o carro, talvez casa, o celular, tudo que tem te impedido, tudo que te tem feito negligenciar um tempo com Deus. E que a gente possa colocar nas mãos de Deus, entregar a Ele e confiar, aceitar e dar a Ele o lugar, o primeiro lugar. Eu queria que vocês se colocassem em pé. Vou fazer uma oração. Curvem suas cabeças. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós entramos em Tua presença, Pai. Primeiramente para te agradecer pela Tua bondade, pela Tua fidelidade sobre nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui presentes nessa noite. Que essa palavra no qual o Senhor direcionou possa ter um impacto ou tenha falado com alguém. E que a gente possa, Senhor, colocar hoje tudo que vem ocupando o primeiro lugar diante de Ti. Que a gente possa, Senhor, entregar a nossa vida a Ti. Senhor, nós damos legalidade ao Espírito Santo para tirar tudo aquilo que tem se levantado, todos os tronos que foram criados em nosso coração, talvez o trono da gula, talvez o trono, Senhor, da idolatria, talvez, Senhor, o amor ao dinheiro. Nós não sabemos, Pai, mas que isso tudo possa ser quebrado e que possa ficar somente o Teu amor. Que nós possamos olhar todos os dias e quando pensarmos que precisamos de algo, que nós possamos entender e ter a compreensão de que nós já temos tudo que precisamos. Assim eu oro, Senhor, te pedindo que o Senhor invada o coração de cada um nessa noite e gere uma transformação. Nós glorificamos o Teu nome e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Desde o ventre me conheces, Tu me escolhestes para Ti, por moeda de prata eu Te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Teu amor me libertou de mim.
encerrar, mas eu queria agradecer a oportunidade pelo pastor Jorge, pela pastora Alexandra, pelo pastor Gerson, de confiar em nós, dirigir o culto. E eu queria que a pastora Alexandra fizesse a oração final. E em especial, eu queria que essa pessoa... Eu queria, na verdade, duas coisas. Eu queria antes, que a Glaucia falou que ela queria contar um testemunho, que ela viesse aqui rapidinho, que os irmãos podem se assentar. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vou ser breve, gente. Hoje eu não vim aqui dar testemunho sobre a saúde e a vida do Gael. Graças a Deus, está tudo bem. Mas domingo retrasado, que estava aqui o pastor Josué França. Josué, né? Ele fez aqui um momento de clamor, né? Para levantar alguns pedidos que a gente tivesse. E na ocasião, irmãos, eu estava, né, bem aflita, porque dia 10, assim, né, deixa eu voltar. Vindo da onda de doença dos meninos e muito médico, né, vai para pronto-socorro, vai para consulta, faz exame. Sou CLT, e aí tem o convênio e tem a coparticipação. E aí, às vezes, o convênio ele não desconta logo no mês seguinte, né, ele acumula e desconta de uma vez. E aí, esse mês, eu tive uma surpresa quando eu olhei o Olerite e falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E no dia 10 eu tinha uma conta para pagar, né, que é as escolas dos meninos, e eu não sei o que deu na minha cabeça, que geralmente eu peço reembolso e recebo todo mês reembolso de uma parte do valor da mensalidade do Gael. E o mês passado eu esqueci de pedir. Então, além dos muitos descontos, eu não ia ter o reembolso. E as contas não fechavam. E aí eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que entrar em contato com a escola e falar, não vou conseguir pagar, vou ter que atrasar. Não tinha de onde tirar. E como o Flávio falou aqui, a gente que tem o nome no SPC, né, no Serasa, a gente não tem crédito, não tem limite de crédito em banco, enfim. E aí eu falei, fiz, né, a oração, pedi e falei, Senhor, está nas suas mãos, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu quero, né, pagar, mas eu não sei de onde tirar. E aí, quando foi no domingo, meia-noite, eu acho, eu recebi uma notificação no celular, só que o celular estava carregando longe. Eu não vou levantar para ver, amanhã eu vejo. E aí, quando eu abri no dia seguinte, eu tenho conta no Mercado Pago, e aí tinha uma mensagem deles. Você tem parabéns, você foi contemplada com um crédito X. E aí eu falei, não deve ser, né? Cliquei para ver, e aí na hora me veio o testemunho que o Sérgio uma vez deu aqui, né? De um mês que ele ficou praticamente sem salário, e ele precisava arcar com umas dívidas, e a gerente do banco liberou ali um crédito para ele, e ele não entendeu. E na hora que eu cliquei, estava ali. E aí tinha até mais do que eu precisava, mas eu precisava para a conta, né? E aí eu falei, vou simular. Vou ver se vai liberar mesmo. E aí, quando eu coloquei ali, o negócio já estava na minha conta. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Aí, falei, já vou pagar a conta agora. Né? E aí, nas minhas orações, eu falei, a gente é mãe, a gente tem criança pequena. E eu falei, né, se eu juntasse tudo que eu tinha, como que eu ia fazer o restante dos dias do mês para vir para a igreja? Porque a gente tem pedágio, a gente tem combustível, tem lanche das crianças, enfim. E ainda me ficou ali, né, um outro valor, consegui arcar. Na mesma semana, os irmãos lembram que no começo do ano eu fui parar no hospital, né? Fiquei na UTI porque eu tomei uma medicação errada. E aí, no início do ano, logo quando aconteceu isso, eu entrei em contato com a empresa que eu tinha comprado esses suplementos, explicando e que eu queria devolver os outros pods que eu ainda tinha e que eu queria o reembolso do valor que eu tinha pago. E aí eles falaram que tudo bem, que ia analisar, e nunca mais me responderam. Quando foi na terça-feira, do nada, a menina me manda mensagem da empresa, perguntando, né, para eu poder explicar de novo o que tinha acontecido, mas que eles tinham tido um problema no WhatsApp e tinha perdido todos os contatos. E aí eu peguei e mandei de novo, mandei o comprovante. Ela falou, tá bom, a gente vai te fazer o reembolso. Me passa a sua chave Pix. Aí eu peguei e passei. Falei, tá bom, tá aqui.
mas não achei que fosse fazer. No dia seguinte, ontem, ele simplesmente... Ontem não, na terça-feira, gente. Isso foi semana passada. Na terça-feira, eles me fizeram o Pix na conta. E eu fiquei assim, nossa, se fosse lá atrás, não teria, né, sido tão bom quanto agora esse mês. Então, Deus sabe de todas as coisas. Como os meninos falaram aqui, como o João bem colocou, Deus conhece o nosso coração, sabe de cada necessidade nossa. E é só a gente confiar, é só a gente clamar, é só a gente ser fiel, né? Não tirar os olhos dele, não desviar. E a última coisa, eu tenho uma conta também no Banco Pan, que eu nunca usei, nunca depositei dinheiro nenhum naquela conta. E eu tinha até excluído o aplicativo. E aí eles me mandaram uma mensagem, eu tinha desativado, mandaram uma mensagem falando que tinha aprovado um crédito no cartão de crédito para mim. Eu falei, não deve ser meu, né? Mas entrei lá de novo. E aí tava lá, um limite no cartão de crédito. Eu falei, gente, eu nunca nem usei essa conta. Mas assim, é Deus mostrando que se precisar, está ali, né? Eu não seria desamparada e estariam ali todos os recursos. Então, assim, desde a oração que o pastor fez até agora, só Deus está só provando e mostrando, né? E aí, quando o pastor testemunhou a semana passada, eu me identifiquei, né, na ocasião. E Deus cuida, irmãos. Deus cuida de cada detalhe. Deus cuida de tudo. Ele não nos desampara. E era isso. Eu agradeço a oportunidade. A Stephanie quer falar? Salve dos irmãos com a paz do Senhor. Eu tava ali babando, né? Hoje eu vim babar. E o Senhor estava pensando em duas coisas essa semana, na realidade. E essa semana a gente viveu uma data que a gente não gosta de lembrar, mas a gente acaba lembrando. Fez 6 anos que a dona Lourdes nos deixou. E a gente fica triste, porque a gente é ser humano. Mas eu tava olhando o Lucas e o João ali. E a minha bisa, que era a mãe dela, falava de uma promessa que o Senhor tinha feito a ela, que todos os da casa dela conheceriam o Senhor. E o quanto Deus é fiel, porque a minha bisa já foi, o Lucas e o João nem conheceu, minha avó já foi, mas o Lucas e o João tá aqui. E o quanto a fidelidade de Deus é maravilhosa, é perfeita. Ver o Pedro ali trabalhando. Hoje eu posso falar, falei de manhã para ele, falei, meu primo exemplo, 30 aninhos, Fefe, trintou para a glória de Deus. Então, orem pela casa de vocês, orem pela família de vocês. Às vezes a gente acha assim, mas fulano é um caso perdido, mas não vai acontecer. Mas eu posso testificar que as promessas do Senhor, ainda que a gente não esteja aqui, ela é viva e eficaz. E é isso. Queria parabenizar meus babies. Amém. A pastora pediu para que eu orasse essa semana para que eu tivesse sensível ao Espírito Santo. E desde ontem, porque a gente tem um app do grupo de louvor, estava mostrando a notificação do aniversário do Fê. E além de ser o meu primo, ele nunca viu uma pessoa tão predisposta a servir a Deus. Tá nos cultos aqui, seja sol, seja chuva, seja capelania, seja qualquer coisa em cima da hora, ele tá. E eu queria que ele viesse aqui, porque a pastora Alexandra vai fazer a oração final e vai fazer uma oração sobre a vida dele, que o Senhor possa abençoar a vida dele. Amém, irmãos? Vocês estão felizes? Amém? Deus é bom, irmãos. Deus é bom, né, Sérgio? Deus é maravilhoso. Eu também estou muito feliz com essa família maravilhosa que o Senhor nos deu. E nós amamos também, né? Eu já cheguei ali e o pai também está emotivo, porque amanhã ele já tem uma novidade de vida aí para acontecer e ele já pôde recordar de tudo que aconteceu. E vocês são famílias, né? Nós somos família de Deus.
a família de Deus. Isso é muito bom. Como é bom passar os nossos anos na igreja, né? Em Jesus, né? Servindo ao Senhor. Então isso é muito, muito, muito bom. E eu amo ao Senhor e louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na vida de vocês, nessa família. Acontece coisas boas e coisas ruins. Assim dizia Jó. Eu posso receber só as coisas boas e as ruins não. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Amém? Vamos estar em pé e orar pelo Fefe? Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela vida do teu filho. Jesus, muito obrigada, Senhor. Porque desde o ventre da mãe dele, Senhor, o Senhor o escolheu. Ó Pai, te amamos. Obrigada, Jesus, pela vida do Fefe. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sabia que ele ia ser útil, Pai, neste reino. Jesus, muito obrigada pelo talento dele, pelas mãos dele, pela vida dele. Obrigada, Jesus, porque ele honrou pai, mãe. Muito obrigada, Senhor, porque ele está nos teus caminhos. Te louvamos, Jesus, pela alegria, Senhor, dos pais em contemplar os filhos trabalhando na tua casa, Senhor. Como é bom, Jesus. Muito obrigada. Pedimos a ti a tua unção sobre a vida dele, o teu poder. Ó Deus, que continue trabalhando na vida do Fefe, transformando a cada dia a mente, cobrindo ele com o teu sangue, enchendo ele da tua graça, do teu poder. No nome de Jesus nós oramos, Senhor, e entregamos ele, a sua casa, a sua família, a Ellen. Jesus, tenha de misericórdia deste casal. Abençoe eles, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Eu quero agradecer os jovens, né, que trabalharam nesta noite. Disse ali ao meu marido e vou dizer ao pastor Jorge que a gente agora já pode ir para a glória, se o Senhor quiser levar. A igreja não vai ficar sem quem fale, quem pregue, quem dirige. Dirigiram lindamente. Eu agradeço ao Senhor pela palavra, viu, João? Que nós possamos refletir nesta palavra daqui até quando precisar. Porque todos os dias a gente precisa. Porque todos os dias a gente quer vender o nosso Jesus. Mas com esta palavra você vai pensar antes de vender. Amém. Eu agradeço a todos os irmãos. Não posso deixar de agradecer a vida do Júnior. Fiquei muito feliz em ver você. Que a igreja possa aplaudir a vida do Júnior. Estou vendo aqui o Douglas e sua noiva. Eu quero agradecer também. Aplauda ao Senhor. Só para vocês saberem, já começou o ritmo do Acampa Dentro, tá? E Jesus já está falando. Então, se você não está inscrito, por favor, me procure, tá bom? Mas o tema é o clamor por intimidade e o amor violento. Então, imagine o que vai acontecer naquele lugar. Amém? Eu quero passar a oportunidade para o pastor Jorge, como sempre, ele termina e dar os anúncios. Pai, Senhor, queridos, agradecer a Deus pelo retorno sã e salvo do Flávio e da Raquel. Fizeram falta, né? Mas que Deus possa se ter feito presente na ida, na volta e lá onde vocês estiveram. Meu amigo Charles está ali, bem-vindo, meu amigo. Sempre bem-vindo aqui, como a Alê falou, o Douglas, a Milena, o Juninho. E a todos vocês que vieram, obrigado, pastora, por ter atendido, né, essa humilde solicitação. Nesses 30 dias que o pastor Elon esteve de férias, a gente tentou fazer algo que pudesse movimentar, exercitar a habilidade que os irmãos todos têm, cada um a sua forma, cada um o seu jeito. E foi um tempo de muita qualidade, né? E fechou as quintas com chave de ouro. Obrigado ao Lucas, obrigado ao João, né? Mantenham-se na reverência do Senhor, na obediência da hierarquia da igreja, que vocês serão muito frutíferos, muito frutíferos. E domingo estará dirigindo, vocês não têm ideia de quem dirigirá o culto domingo. Vai estar na mídia daqui a pouco. Cadê o Leandro? Daqui a pouco está na mídia aí.
A irmã Salete vai estar dirigindo o culto. Eu mandei mensagem para ela, ela falou, eu estava com medo disso. Mas ela falou, eu vou com medo mesmo, né? E ela estará dirigindo o culto aqui no domingo, então venha, traga sua família, vamos adorar a Deus e privilegiá-la, né? Não é fácil dirigir culto, Luquinhas, dirigir culto? É fácil ministrar? Não é fácil, né? A obra é muito grande e precisa de todos nós. E estará ministrando o pastor Alexandre Rodrigues, né? Ele estará ministrando aqui. Ele já ministrou 2 vezes aqui, se eu não me engano, e estará pela 3ª vez aqui, domingo, 6h30. Amém, queridos? Amém. Estamos terminando no horário. Deixa eu ver aqui. Olha, 21h30. Então, Flavião, vem orar pelo culto, pelo encerramento, por tudo, em 1 minuto. E o Daniel dá a bênção apostólica, em nome de Jesus. Bem-vindo, Flavião. Senhor, nessa noite, Pai, nós só podemos agradecer a Ti, Senhor, por tudo que saiu aqui do Teu altar, de cada capacitação que o Senhor deu aos Seus filhos, Pai. Pai, foi falado de refrigério, de libertação, Pai. O louvor falou aqui, Pai, Redentor, livra-nos de nós mesmos, Pai. Esse é o maior conflito que nós temos, Pai. Para continuar na Tua presença é lutar contra nós mesmos. Como essa luta é difícil, Senhor. Mas hoje nós saímos pelas portas, Pai, diferente da forma que entramos, e saímos carregando a Tua glória, a Tua graça e a Tua misericórdia. Que essa noite não seja esquecida, Pai, e fique para a história desta igreja, Pai. Que cada irmão saia daqui transbordando do Teu amor e da Tua graça, Pai. É o que nós Te pedimos, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, levante suas mãos. Você vai embora daqui abençoado hoje? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Que todos digam amém. Vão em paz. Tu fazes que tudo coopera.